Pessoal, continuando então, vídeo 2 da parte de eletromagnetismo, luz e cores. Falar um pouco agora sobre as cores dos objetos. Tá? Até alguém perguntou semana passada no atendimento, falou assim, mas no final de contas, o céu é azul ou não é azul? Aí a gente falou, bom, isso depende, né? O céu não tem cor, né? Enfim, vamos falar sobre as cores dos objetos. Tá? Retomando, como funciona o processo de visão dos objetos? Como é que eu posso enxergar alguma coisa? Tá? Como aquela imagem que eu acabei de mostrar no primeiro vídeo. Bom, alguma fonte de luz precisa iluminar o objeto. Então você precisa ter alguma fonte de luz. Aqui, por exemplo, o Sol. Ó. O Sol pode iluminar um objeto Renato, por exemplo. Então alguma fonte de luz precisa iluminar o objeto ou dele ser produzida. Se o objeto próprio produz luz, você consegue enxergar ele diretamente, essa luz que está chegando, né? Ao receber a luz, o objeto precisa refletir parte dela, algumas cores, ou total. Então o objeto pode refletir algumas cores, ou refletir todas, enfim. E a luz refletida chega aos olhos e alcança a retina, formando uma imagem. Tá? Então é aquela coisa aqui que a gente mostrou. Você sabe, por exemplo, agora está na época dos ipês, né, e das cerejeiras, enfim, florirem, né? A época é o ano todo, né? Mas agora está na época deles florirem. E tem os ipês que têm flores brancas, os ipês que têm flores amarelas, os ipês que têm flores rosas. Por que dá essa diferença? Porque recebe a luz do sol, que é uma luz branca, que tem todas as cores, e reflete, cada tipo de ipê reflete determinada parte dessa luz. Algumas flores têm uma composição que reflete o branco, então reflete todas as cores. Outras têm uma composição que reflete só o vermelho. Então você vai ver a luz, só vai vir para o seu olho aqui a parte vermelha, né? Enfim, então o objeto precisa refletir parte da luz ou toda a luz que ele recebe para a gente poder enxergar esse objeto, né? E por que os objetos apresentam diferentes cores? Foi o que eu acabei de dizer, né? Dependendo do material com que é feita a superfície do objeto, ele pode refletir apenas algumas cores e absorver outras, como aqueles filtros que eu mostrei no aplicativo, ou refletir todas ou nenhuma, absorver todas. Se for um objeto preto, por exemplo, esse fone de ouvido, ele tem algumas partes bem pretas. É porque não reflete nenhuma cor, né? Não está refletindo nenhuma luz, então você não enxerga. O preto total é você não enxergar aquela coisa, né? Você vê uma falta de luz ali. Você vê o restante, mas falta uma luz ali. Bom, e aí a gente precisa de novo pensar em soma e subtração de ondas. No caso aqui agora a gente está olhando especificamente para cores. Tá? Então vamos pensar em cores aditivas. Cores de luz, que a gente chama, cores de produção de luz. A gente vai trabalhar com um padrão RGB, como eu disse no vídeo anterior, porque o nosso olho tem mais facilidade para absorver o vermelho, o verde e o azul. Então a gente criou esse padrão RGB e ele funciona muito bem. A gente consegue produzir telas, computadores, cinema, fotografia, tudo com esse padrão de tecnologia, então é um padrão razoável. O padrão RGB ele tem 3 cores primárias: vermelho, verde e azul. São as 3 cores que a gente enxerga melhor na nossa retina. Algumas pessoas vão com bastante cautela aqui, porque tem gente que aprendeu com o professor lá na 2ª série, na 3ª série lá do ensino fundamental, que as cores primárias são vermelho, azul e amarelo. Eu não entendo, até dá para entender por que ensina errado, mas enfim. Essa cultura de ensinar errado as cores primárias desde lá de pequenininho. Então vamos pensar aqui. Cores que a gente enxerga melhor no olho são vermelho, verde e azul. A gente trabalha com esse padrão. São as cores primárias de luz. Se eu somar vermelho com azul, vai dar uma cor que a gente chama de magenta. Eu já mostro quais são essas cores para quem não conhece, né? Se eu somar azul com verde, vai dar o ciano, uma cor um pouco celeste ali. E se eu somar o vermelho com o verde, dá um amarelo. Tá? Então é assim que a gente trabalha com produção de luz. Lembra lá daquelas ondas somando, né? Então se eu tenho ondas
uma onda independente vermelha, uma onda independente verde, uma onda independente azul, eu consigo fazer quaisquer outras cores. Então, se eu somar vermelho com azul vai dar magenta, azul com verde vai dar ciano, vermelho com verde vai dar amarelo, e se eu somar vermelho com verde e azul vai dar branco, que foi aquela simulação que eu mostrei agora há pouco no aplicativo. Tá? Então, de fato, a percepção que a gente tem, eu vou ligar o aplicativo aqui de novo, a percepção que a gente tem, se eu somo verde com azul, a gente enxerga ciano. Ou seja, se um objeto reflete verde e azul, é um objeto que a gente entende como ciano. Se um objeto produz verde e azul, a gente vai ver essa luz ciano. Se ele produz azul e vermelho, a gente vai enxergar magenta. Se ele produz as três cores, a gente enxerga branco. Ou se ele reflete as três cores, a gente vê uma coisa branca. As flores brancas refletem vermelho, verde e azul, e aí a gente enxerga elas brancas. E se ele reflete verde e vermelho, ou produz verde e vermelho, é o que a gente chama de amarelo. Tá? Então, amarelo é o resultado da soma de verde com vermelho. Tá? Depois vocês podem explorar mais aqui esse aplicativo. Bom, e só para ilustrar, né, o que eu acabei de dizer, então, azul com vermelho vai dar magenta, azul com verde vai dar ciano, verde com vermelho vai dar amarelo, e as três juntas vai dar branco. Tá? Essas são as cores aditivas no padrão RGB. Com essas três cores a gente consegue fazer quaisquer cores que a gente enxerga. Tá? Então por isso que a gente chama elas de primárias. A gente consegue fazer quaisquer cores. Se vocês olharem uma tela do celular, ou a tela do notebook, a tela do computador, a tela da televisão, e der um zoom, colocar uma lente, ou dá para colocar até uma gotinha de água assim, cuidado para não encharcar, né? Mas colocar uma gotinha de água aqui na tela do celular ou da TV, TV geralmente é mais fácil de enxergar. Você vai ver que ela é formada por essas três cores, só tem essas três cores. Tá? Aqui são diferentes tipos de tela, e todas produzem só vermelho, verde e azul. Ah, mas o meu celular produz 65 milhões de cores. Claro, ele produz proporções de RGB, de vermelho, verde e azul. Se tiver 100% dos pixels vermelhos, 100% dos pixels verdes, 100% dos pixels azuis acesos, vai estar branco, vai ser uma tela branca. Se eu acender 80% do vermelho, 20% do verde, 40% do azul, de intensidade, vai dar outra cor. Então, eu posso ir de 0 até 100% no vermelho, de 0 até 100% no verde, de 0 até 100% no azul, e isso vai dar milhões de combinações. Não sei se vocês já estudaram em matemática análise combinatória, mas dá milhões de combinações. Então, quando o aparelho fala assim, a tela do meu celular produz 65 milhões de cores. São 65 milhões de combinações entre azul, verde e vermelho. Só isso. Tá? São essas cores aditivas. Então, agora mesmo, vocês estão olhando a tela, eu imagino que vocês estão assistindo a aula e não deixando ela ouvindo enquanto vocês lavam louça, né? A parte aqui que está amarela, deixa eu vir com o mouse aqui. Eu vou voltar nessa imagem que está maior. Essa parte que está amarela, se você der um pause no vídeo ou baixar o PowerPoint lá, o PDF, e dar um zoom aqui nessa parte amarela, você vai ver que está os pixels verde e vermelho aceso. Se você vem na parte que está vermelha aqui da tela do seu celular ou do seu computador, vai ver que só estão os pixels vermelhos acesos. E se você vem aqui na parte branca, vai ver que estão os 3 pixels acesos, vermelho, verde e azul, se você der um zoom. Tá? E na parte preta, nas letras aqui, você vai ver que não tem nenhum pixel aceso. Você não está enxergando esse total. O que você está enxergando é o branco em volta das letras aqui. Tá? Bom, e no caso de cores subtrativas, né? Ou seja, cores de tinta, de pigmento. Tá? Pigmento aqui eu estou pensando na superfície dos objetos, então pode ser uma tinta ou a própria composição do objeto. Né? Aí a gente usa o padrão que a gente chama de CMYK, do inglês, né? Então ciano, magenta, amarelo e preto. Percebam, ciano, magenta, amarelo e preto. Aqui a gente vai entender por que os professores e as professoras lá do ensino fundamental, muitas vezes, se eles não têm uma boa formação, eles ensinam errado, que as cores primárias são vermelho, amarelo e azul e tal.
Bom, as cores primárias de pigmento são ciano, magenta e amarelo. Vocês vão lembrar aqui que ciano, magenta e amarelo são as cores secundárias de luz. No caso de pigmento, são as cores primárias, ciano, magenta e amarelo. Vamos tentar entender o motivo. São cores subtrativas. Então, o que é uma coisa... Se um objeto tem a cor ciano, lembra que ciano lá na luz é azul com verde. O que significa? Se eu estou olhando para um objeto, eu não tenho nenhum objeto aqui cor ciano, mas vamos supor que essa pasta aqui seja cor ciano, isso aqui. O que significa? Se eu estou enxergando ela ciano e está vindo uma luz branca do sol, enfim, é porque ela está refletindo o verde e o azul, e absorvendo o vermelho. Então, se um objeto tem um pigmento ciano, é porque ele absorve o vermelho, ele subtrai o vermelho e devolve o verde e o azul para os nossos olhos. Se um objeto tem a cor magenta, é porque ele absorve o verde e reflete o vermelho e o azul para os nossos olhos. Se um objeto tem a cor amarela, é porque ele absorve o azul, ele subtrai o azul da luz branca e reflete o verde e o vermelho. Então as cores de tinta, de pigmento, tem a ver com quais cores que esses objetos absorvem, quais que eles refletem. Tá? Então se eu misturar na tinta ciano com magenta, vai ficar azul. Por qual motivo? O ciano reflete verde e azul e absorve o vermelho. O magenta reflete azul e vermelho e absorve o verde. Então, se o ciano absorve o vermelho e o magenta absorve o verde, quando eu misturo os dois, só reflete o azul. Então fica azul. Se eu misturo o ciano com o amarelo, o ciano absorve o vermelho, o amarelo absorve o azul, então só reflete o verde. Então a tinta fica verde. E se eu misturo magenta com amarelo, só reflete o vermelho. Se eu misturo as três tintas, ciano, magenta e amarelo, vai ficar preto, porque um absorve o vermelho, um absorve o verde, o outro absorve o azul. Então não vai refletir nada, vai ficar preto, né? Então por isso que a gente fala que o padrão aqui é o CMYK, ciano, magenta e amarelo, e o preto, que já absorve logo todas as cores, não tem problema. Então essas são as cores subtrativas. E aqui que vem o erro de quem ensina a trabalhar com cores, vermelho, azul e amarelo, as cores primárias são vermelho, azul e amarelo, aquela coisa errada que se ensina, e vocês misturam lá e enfim, fica uma confusão que nunca dá muito certo, porque o padrão é ciano, magenta e amarelo. E aí ciano com amarelo dá verde, ciano com magenta dá azul e magenta com amarelo dá vermelho. Se você somar as três, dá preto, porque absorve todas as cores. Tá? Então esse é o padrão CMYK de pigmento. Esse é o padrão usado em impressoras, né? Impressora, é só vocês olharem, ela não usa azul, vermelho e amarelo, usa ciano, magenta e amarelo, porque ciano, magenta e amarelo você consegue fazer milhões de cores, dependendo de quanto você coloca de cada um. Tá? E também usa o preto, porque como na impressão a gente usa muito mais preto do que as outras cores, então é bom já ter logo um pigmento que absorve todas as cores, porque se usa muito, né? Só por isso. Poderia só trabalhar com as três também, não precisava trabalhar com o preto, né? Mas ia ficar gastando muito esses pigmentos, né? Beleza? Caminhando para os finalmente, depois eu vou dar um exemplo interessante aqui. Filtros de luz também são filtros que bloqueiam algumas das cores do RGB e deixa passar outras, né? Então você tem um filtro azul, é porque ele bloqueia o vermelho e o verde, ele absorve e só refrata o azul, ou só reflete o azul. Essa pasta aqui, por exemplo, poderia ser um caso de filtro azul, né? Não sei se eu coloco aqui na frente da câmera, ela só deixa passar o azul e bloqueia as outras cores, né? Também é bastante usado em projetores, espetáculos, enfim, para dar um clima mais agradável, dependendo do que interessa. E também muitos em câmeras fotográficas, em filmes, cinema, etc. Hoje em dia, né, vocês, geração internet, né, já estão acostumados a usar filtros no Instagram, no sei lá onde mais que se usa filtros para as fotografias, no próprio aparelho celular, enfim.
mas são filtros, são simulações dos filtros reais, né? Então você tem lá um filtro sépia. Vou colocar o efeito sépia aqui. É uma simulação de um filtro real. Quem é fotógrafo, quem faz curso de fotografia, de cinema, etc., vai saber usar esses filtros dependendo do que interessa como resultado da imagem, né? Por fim, então, o que acontece quando a gente enxerga um objeto? Só uma representação que a gente já fez também. Se um objeto a gente fala, esse daqui é verde, sei lá, não tem nada verde aqui agora perto de mim, mas fala assim, esse objeto é verde, então significa que ele absorve todas as outras cores da luz branca e reflete só a verde. Esse objeto é azul. Se o objeto é azul é porque ele absorve todas as cores, as outras cores, e reflete só azul. Algo parecido ocorre no céu, né? Por que o céu é azul? Porque vindo do Sol todas as cores vindas do Sol, quando elas chegam na atmosfera, começam a encontrar um monte de partículas, ozônio, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio. O azul é o que tem mais facilidade de desviar a rota. E aí ele começa a se espalhar e as outras cores vêm direto para a gente. Então quando a gente olha para o Sol, dá a impressão que a luz do Sol é amarela, que o Sol é amarelo, tanto que os desenhos de Sol sempre são amarelos, né? Por quê? O azul espalhou na atmosfera e o que veio do RGB do Sol? Voltando aqui, né, nas cores de luz, você tem o Sol produzindo uma luz branca, que é vermelho com verde e azul. Se o azul espalhou um pouco na atmosfera, o que sobrou no Sol? Vermelho e verde, que é o amarelo. Então quando a gente olha para o Sol e vê ele amarelado, é porque o azul se espalhou pelo céu e só o verde e o vermelho que chegou até nossos olhos. Então, o Sol é amarelinho e tal. Certo? Voltando aqui, cadê? Bom, e aí o exemplo para finalizar. Esse foi um trabalho que eu fiz há alguns anos, lá em 2009, 2010, analisando apostilas didáticas da rede estadual, né? Então aqui você tem uma representação, olha só, sobre a cor de um melão. A gente está falando de cores dos objetos, né? Então aqui um melão. Um melão iluminado por luz branca é na figura A, aqui, embaixo. Então aqui está um melão iluminado por luz branca. Se você pegar um melão desse aqui iluminado por luz branca, a gente vai ver ele amarelo. Por quê? Ele absorve parte das cores e reflete o amarelo. Na figura B, um melão iluminado por luz vermelha. Aí está representando aqui que ele fica preto, porque ele não sabe refletir, refletir luz vermelha, só reflete amarelo. E se eu jogar luz verde, então um melão iluminado por luz verde, ele ficaria preto. Então isso aqui estava no livro didático do Estado, né, as apostilas do Estado. E aí a pergunta é, está correta essa representação? Se eu jogar luz vermelha num melão amarelo, ele vai ficar preto? Se eu jogar luz verde num melão amarelo, ele vai ficar preto? Luz branca a gente já sabe que ele fica amarelo, porque a gente compra o melão na luz do sol lá na feira e ele está amarelo, né? Então vamos explorar. A gente fez uma fotografia então de um melão aqui numa cadeira, tá? Essas cadeiras plásticas, né? Então tem um melão aqui, metade de um melão amarelo. Jogando luz branca, ele fica assim, amarelo. Se a gente coloca um filtro e joga luz vermelha, isso aqui é um filtro real, tá? Não é efeito do computador. Se você joga luz vermelha no melão, que cor que ele ficou? Vermelho, igual a cadeira. Reparem, a cadeira é branca, então significa que ela reflete todas as cores. O melão é amarelo, então ele reflete as cores que formam um amarelo. Se a cadeira é branca, que reflete todas as cores, eu jogo luz vermelha e ela reflete vermelho. Beleza. E o melão? Se ele reflete o amarelo, quer dizer que ele reflete tonalidades de vermelho e de verde. Lembra que o amarelo é vermelho mais verde. Então, se eu jogo vermelho, ele reflete vermelho. Se eu jogo luz verde, ele também reflete o verde. Repara que essa tampa plástica aqui, ela é mais esverdeada, um pouquinho mais esverdeada na luz branca. Então, na luz vermelha, ela já escurece, que ela não reflete bem o vermelho, reflete mais o verde. E na luz verde, ela fica bem verdinha, junto com a cadeira e com o melão. E se eu jogo luz azul, o melão fica assim, ó. Se vocês tiverem um cômodo bem escuro, que você consegue fechar todas as portas para não entrar a luz do sol de nenhum lugar, e colocar uma lâmpada com filtro azul, coloca uma coisa assim, uma pasta que filtra
a luz azul, mas se tiver um celofane melhor, segura um melão amarelo que você vai ver que ele é preto. É muito bonito você vê essa situação, né? Então, aqui nessa representação da apostila da rede estadual, estava bem incorreto. Se você joga luz vermelha num melão amarelo, ele fica vermelho. Se você joga luz verde num melão amarelo, ele fica verde. Porque o amarelo é verde mais vermelho, então ele reflete o verde e reflete o vermelho. Agora o azul não. No RGB ele não reflete o azul, então ele fica um melão preto. Também pode usar um software, né? Você pode usar um filtro de celular também, num aplicativo, alguma coisa. Pega uma imagem, joga filtro vermelho, ele fica assim. O que era branco reflete tudo, então ficou vermelho. O que era amarelo reflete o vermelho e o verde, então ficou vermelho também. Se você joga o verde fica assim, e se você joga o azul fica assim. Porque não reflete o azul. Tá? É isso então. Espero que o vídeo não tenha ficado tão longo assim. Bons estudos aí, até semana que vem apareça um atendimento aí. Até mais.